Olá, 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 pessoal. Sejam muito bem-vindos. A galera chegando aí. Imagino que tenham assistido a live do Ministério Verbo da Vida, live maravilhosa. A galera chegando aí. Hoje a gente vai ter uma live também muito abençoada. Meu grande amigo e uma das inspirações no meu ministério, Simon Potter, está conosco e vai ser uma grande bênção. Pessoal, vamos lá, algumas informações para a gente começar. Primeira delas, na última segunda-feira se encerraram as inscrições da Academia da Interpretação Bíblica. Então, se você não fez, você perdeu essa chance e agora só quando tiver a próxima. Então, fica atento para você não perder mais uma vez. Queria dar uma dica de livro muito legal. Que é um livro que me ajudou muito quando eu pastoreava. De vez em quando eu volto a ele. Eu não sei o quão... Minha mulher está dizendo que eu sou muito discreto para fazer gestos aqui. Bom, eu não sei o quanto hoje a galera atual que lê bastante sobre liderança ainda considera esse autor como importante, mas para mim ele foi muito importante. É o John Maxwell e o livro que eu quero indicar hoje é este aqui, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, um livro muito legal, prático. Eu gosto do jeito que o John Maxwell escreve porque ele é muito prático. O livro é uma série de lições e de como você aplicar. Ele mostra o princípio, mostra a história de alguém na história que aplicou o princípio e depois mostra como aplicar. Então eu indico com força para você esse livro aqui, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Outra coisa importante, a gente tem feito os sorteios nas lives, mas a gente ainda não enviou, porque eu estou esperando terminar o mês para enviar para todo mundo, beleza? Hoje a gente teve um probleminha, não vamos sortear livro, na próxima sexta a gente volta com o sorteio dos livros. Então, sem mais delongas, vou convidar aqui, chamar meu amigo, que eu sei que eu já vi que ele está por aqui, meu amigo Simão, começar a nossa conversa. Aguardando o Simão aceitar. Minha mãe entrou. Olá! Boa noite. Tomando um chazinho, como um bom inglês. Seja bem-vindo, Um meu chá amigo. japonês, viu? É japonês esse? Você está me ouvindo bem, Simon? Sim, e vocês? Eu estou te ouvindo bem. Homem de Deus, deixa eu falar um pouco. Primeiro, é uma honra absurda para mim, Simon. Eu não sei quantos sabem ou fazem ideia a grande influência que esse homem tem na minha vida. Se tiver gente que foi minha ovelha participando dessa live, vai lembrar o quantas vezes eu falava dele e às vezes que ele foi lá no Rio de Janeiro, na igreja que eu pastoreava. Simon é uma das grandes influências. Quando eu conheci Simon, eu decidi que eu queria ser mestre, profeta e missionário. Era por causa dele. Uma vez eu fui o pastor Bode fez um apelo num culto de missões e eu fui na frente. E aí o pastor Bode falou: "Você tem chamado missionário?" Eu não fazia ideia. Eu disse: "Não, meu chamado é como o do Simon." Ai, ai. Com certeza ele gostou dessa resposta, viu? Bom, coisas da juventude. Mas, meu amigo, obrigado por você estar aqui. Eu tenho a honra de ser amigo de uma grande influência, que é o seu caso. Você é um grande amigo para mim. É um prazer estar aqui. E fala oi pro pessoal. E eu acredito que todo mundo conheça, mas fala um pouquinho de você aí pro pessoal saber. Da onde você vem, da onde vem esse sotaque? Qual o sotaque? Boa noite, todo mundo. Um prazer estar com vocês nessa noite. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom sentar, conversar com vocês. Você, Virgínia, por causa dessa quarentena, a gente não está se reunindo muito, mas sempre uma alegria
conversar. Temos esses 20 anos de amizade, eu acho isso algo, um presente de Deus na minha vida. É algo sobrenatural, como Deus junta ingleses com brasileiros e tudo isso. É algo sobrenatural. Amém. Então, vamos conversar um pouquinho. Vamos. Simon, bom, uma coisa que eu sempre falo, pessoal, pessoal que está participando da live, se você quiser apoiar financeiramente esse trabalho que a gente faz, tem o link aí do PicPay. Bom, o Simon é missionário inglês. Já há quantos anos no ministério, Simon? Eu preguei pela primeira vez no ano 86. Uau! Eu não vou nem falar quantos anos eu tinha, só vou falar que 86, a única coisa que eu sabia era Maradona e Zico. Mas Maradona não é uma lembrança boa para você, não, né? Mas eu comecei viajando, fazendo missões no ano 93. Então, chegando perto de 27 anos de viagens, de aventuras. Uau! Quantos países, Simon, já? Entre 50 e 60, algo assim. Mas a gente está voltando muitas vezes pelos mesmos países. Né? A gente... temos uma amiga, ela já ministrou em 163 países do mundo. E comparado com essa mulher, eu me sinto como uma criança. Eu nem saí do... Nem começou ainda. Bom, 160 só pede para Billy Graham, que foi a 200, né? Billy Graham tinha mais países do que a ONU, né? Isso. Simon, bom, a gente tem feito essa live enfocando o ministério pastoral. Obviamente, a gente vai falar um pouco sobre missões. Mas uma coisa muito forte nesse seu missionário, eu não sei se é itinerante ou missionário, né? Você faz um ministério itinerante ao redor do globo, né? Mas você tem um trabalho de apoio muito grande a igrejas pequenas, locais, um trabalho de não tanto holofote, mas de muito apoio, né? Eu lembro que você foi ao Rio de Janeiro a primeira vez, a igreja tinha uns 150 membros e você estava lá pregando a palavra com muita a mesma alegria de sempre, a mesma unção de sempre, né? Nessa experiência que você tem, que para mim é uma inspiração absurda, qual o maior desafio do pastor da igreja local hoje? Você conseguiria dizer pelo menos os maiores desafios? Eu gostei mais de uma frase que o pastor Eugene Peterson, o tradutor da mensagem, ele, entre outros livros, ele pegou uma frase do filósofo Nietzsche, falando de uma obediência longa na mesma direção. Uau! Eu amo demais essa frase, porque eu acho que para um pastor, essa obediência longa, ficando com a mesma direção, no mesmo caminho, de ano em ano, talvez o maior desafio para os pastores fica constante. Às vezes chega o momento, conversando com pastores, chega o momento de pensar, mas esse povo já ouviu todas
as minhas mensagens, coisa. E às vezes o desejo de sair e fazer algo diferente. Hein? Mas eu acho um dos maiores desafios para os pastores é essa obediência longa na mesma direção. Eu acho muito importante. Eu tenho amigos, é um privilégio como itinerante, missionário, passar tempo com pessoas que estão pastoreando a mesma igreja por 40 anos, algo assim. Para mim, eu vejo o amor de Cristo, a paciência, a dedicação, é algo fantástico. E eu estou pensando num dos nossos amigos em particular, o fervor, o fogo que ele tem depois de 40 anos, mais do que 40 anos, pastoreando a mesma igreja, e ele, Deus. conversando com ele está empolgado sobre o futuro, a igreja. Eu acho fantástico. Isso me inspira. É muito inspirador mesmo. É muito inspirador. E até porque a gente vive num mundo e num período, você com certeza lê isso melhor do que eu, pelo menos aqui no Ocidente, de onde a igreja está muito viciada. Eu tenho falado muito nessas lives sobre isso, nas métricas mundanas de sucesso, né? Eu não sou contra pastores que fazem conta de quantos membros tem, quanto não tem, saber, até porque isso é importante saber a saúde da igreja deles, se os irmãos estão recebendo, estão vindo aos cultos, tudo é importante, eu sou a favor. Mas às vezes a gente fica com essa consciência natural de sucesso, de número, de crescimento, e às vezes o pastor, nenhuma igreja consistente, ela tem o gráfico de crescimento como o do coronavírus, né? É uma coisa bem instável, lenta, né? Há muitos anos atrás, você sabe que eu gravo suas pregações, né? Eu lembro de você falando da sua experiência com o Derek, vocês falam, não, alcançamos a barreira dos 10 membros, alcançamos a barreira dos 30 membros, né? E o Ministério Pastoral é muito assim, você vai, vencemos a barreira, aí dá aquela estabilizada, porque mesmo a gente estabiliza, aí começa de novo. E aí é realmente um desafio o cara ficar perseverante nos princípios eternos, a ponto de ficar 40 anos numa igreja, né? E talvez ninguém, assim, não seja conhecido do grande público, mas é conhecido no céu, né? Isso mesmo. E eu vejo, falando particularmente desse pastor, eu vejo como ele navegou os momentos difíceis. Difíceis na cidade dele, por exemplo. Ele começou pastoreando antes do início do Rema. Mas sempre ele bebeu da fonte da palavra da fé. Ele sempre ministrou a palavra da fé, pregando bem a palavra da fé. Uma igreja da fé mesmo. E chega na mesma cidade um graduado do Rema para abrir uma igreja. E agora? Meu Deus! E a saída de uma parte da igreja para essa outra igreja, pregando a palavra da fé. E como ele ficou centrado, resistindo à mágoa, qualquer tipo de sentimento de raiva. É aquela coisa dos espíritos territoriais. Territoriais. Essa é a minha área, Deus me deu essa cidade. Meu precioso. E deixando toda essa bobagem e somente focando na vontade do Senhor. Amém. Tudo bem, abençoamos a obra deles, mas a gente está construindo algo
consistente nesse lugar e continuando. E o Senhor está honrando. Porque isso é uma consciência muito grande de para quem e para que você trabalha, né, Simon? Isso. E desejar a glória correta, né? Uma vez eu fiz uma mensagem que até eu fiquei preocupado porque no dia seguinte colocaram uma frase às vezes o pessoal entende uma parte da pregação, bota a frase na rede social no dia seguinte que não tem nem muito a ver com o que você pregou, né? Que eu falei assim, a gente vive um mundo de bajuladores, né? E eu estava pregando sobre a proximidade da vinda do Senhor Jesus e ele vem com os galardões, né? Ele vem para comigo está os galardões, tal, Apocalipse. Eu falei, olha, se você precisa bajular alguém, bajule a pessoa certa. Jesus Cristo está voltando, então faça questão de saber que ele está agradado. Essa era a questão. Aí o cara botou no dia seguinte, Jesus Cristo está voltando, bajule a pessoa certa, Marcos Honório Júnior. Mas o que eu quero falar é que um ministério consistente desse, de 40 anos, você não chega numa marca dessa se viciando em anseios humanos, mundanos, naturais. Ou você aprende a se satisfazer no Senhor, ou vai procurar outra profissão, né? Vai fazer outra coisa. Isso. Ficando firme e essa consciência que eu vivo para agradar o Senhor. Isso. Isso. E tem ventos, tem ondas, tem moda de ministério, de crescimento da igreja e tudo isso. Mas, principalmente falando desse pastor Dale, eu vejo como o Senhor está honrando esse pastor, porque muita gente naquela cidade já chegou e a igreja bombou, a igreja cresceu bastante, mas aquela igreja não existe mais. E ele, como a tartaruga, está continuando, zelando para as coisas de Deus, para os dons do Espírito. E agora ele está sendo reconhecido pelos pastores da cidade como um pai. Eu acho que às vezes a gente quer receber uma honra, ser honrado, mas vamos fazer nosso trabalho e talvez vai durar 40 anos, mas finalmente a honra vai chegar. Você sabe, Simon, que isso é uma coisa que me preocupa. Duas coisas. Primeiro, a desonra, né, com as pessoas que Deus colocou para nos velar. Isso é gravíssimo. Mas eu já cheguei em alguns lugares e eu vi uma frase que eu acho preocupante, que é: o povo não aprendeu a me honrar ainda. Né? E eu, por exemplo, a pessoa... o ministro que mais impactou minha vida foi o pastor Bud, né? Eu nunca ouvi uma pregação de honra do pastor Bud. Nunca. Não estou dizendo que está errado, pelo amor de Deus, viu, gente? Mas a vida, o exemplo, a abnegação, a entrega dele gerou em quem o cercava. Isso foi ecoando por todo o ministério, né? Uma honra absurda, né? Eu tenho para o pastor Bud, até hoje, eu ainda penso assim, se o pastor Bud estivesse aqui, ele ia aprovar ou não a minha pregação, né? Eu brinco que eu tô há 7 anos aqui em Campina Grande, e olha só que honra a pessoa recebe, né? O pastor Bud morreu vai fazer 8, eu tô há 7 aqui, eu cheguei pouco tempo depois da morte dele. Eu estou diariamente com o Guto, praticamente, no ministério, e eu nunca tive uma conversa, nunca vi uma pregação do Guto que ele não fundamentasse o argumento dele na visão do pastor Bud. Né? Então, isso é um nível de honra que ele nunca pediu, ele simplesmente se entregou e recebeu, e colheu essa honra. Né? E um ministério como esse... Pode falar. Falando de honra... Pedro fala como
a honra é algo devido a todos. Não somente uma rua de uma mão só. Sim. E às vezes, quando aquela pessoa tá pensando, esse povo não aprendeu a me honrar ainda, o melhor jeito de pensar é, talvez eu não aprendi ainda a honrar o Nossa, povo. nossa. Que coisa maravilhosa, Sam. E eu acho que isso é algo bem forte no coração dos pastores, vamos dizer, como esse pastor deu, outros pastores que eu honro muito, pastor Derek Walker e outros, é essa coisa de fazer um sacrifício, tipo, se dando tudo para o povo. Isso é honra. Isso é honra. E o que vai ser a resposta do povo? É inevitável. Uma lei sobrenatural do universo. Algo vai Aleluia. voltar do povo para o Muito pastor. bom. E por Muito isso bom. não precisamos pensar muito sobre honra para nós. Eu amo. Mas vamos pensar como eu posso honrar o povo, aquela pessoa, como itinerante. Eu não estou rejeitando o tratamento VIP, viu? Mas aquela pessoa que pega a sua Bíblia saindo do carro para entrar na igreja e te conduzindo para a cadeira na frente da igreja, para o gabinete do pastor para sentar. Aquela pessoa, eu estou honrando aquela pessoa. Como eu posso honrar aquela pessoa? Como eu posso. Exatamente. Parece que às vezes. Isso é uma coisa interessante, Simon. Porque é uma tentação você acostumar com isso, né? Você ser tratado como um rei, assim, é fácil acostumar, né? Eu que não gosto, a primeira vez que a pessoa veio pegar minha Bíblia, eu fiquei muito constrangido. Mas eu comecei a achar normal. Eu me peguei, você sabe como é que eu sou com essas coisas, eu não sou um cara de besteira, mas eu me peguei chegando nos lugares, ó, já entregando minha Bíblia. E aí eu nem perguntava, boa noite, meu irmão, como é que você tá? Graça e a paz, qual é seu nome? Eu comecei a pensar nessas coisas, né? Tocar nas pessoas, dizer, olha, muito obrigado pelo seu serviço. Então, às vezes, a gente acha normal, né? E acha que como você falou, uma via de mão única, né? Eu quero contar algo da vida de um pregador, um filho espiritual do Kenneth Copeland, Sim. Jerry Savelle. Sim. Eu não sei se você já leu um livro dele, ouviu Eu já vi mensagens dele na internet. O Jerry Savelle, ele ajudou o irmão Copeland logo no início do ministério, fazendo tudo, ajudando, se dando mesmo para ajudar logo no início do ministério, carregando o peso, vamos dizer, do ministério do irmão Copeland. Eu estou lembrando de um comentário do Jerry Savelle. Uma vez ele pregou numa igreja. Ele estava pregando 1 hora, suando muito, pregando com força e depois orando pelas pessoas e de lá, depois do culto, para a sala de recepção, ele sentou bem, tipo, cansado,
quase desmaiando. Nas últimas. Chegou o irmão Copeland. O irmão Copeland chegou na sala e ele começou, tirou os sapatos dele, começou a dar massagem nos pés dele. Uau! Uau. Ajudando, pegando água, aquele tipo de coisa. Eu achei tão lindo esse comentário do Jerry Severo. Ele falou, eu fiquei tão... Imagino, todo errado, né? Que isso? Que isso? Eu amo esse tipo de coração, de honrar. Essa honra flui na igreja, não é somente o direito dos ministros, mas é direito do corpo, porque aleluia. Estamos honrados com o nome de Cristo, faz parte da nossa identidade. Talvez estamos falando de uma forma mais abrangente, não somente sobre o ministério do pastor, mas isso é muito importante, gente. Muito, meu Deus. Meu Deus. Eu preciso seguir para outro ponto. A gente podia ficar falando aqui a noite inteira sobre isso. Mas eu preciso seguir para um ponto. Conversas funcionam assim. Boas conversas, é verdade. Quando a gente começa, a gente fala, quando vê, passou horas a fio, né? Graças a Deus. Não, e costurando. Mas uma coisa que eu quero muito tocar você, dois pontos que são muito fortes na sua vida, talvez até um terceiro, mas dois precisa ser falado hoje. Primeiro é a visão missionária. Não sei quantos sabem, mas você é como que um pai da visão missionária no Verbo da Vida, no sentido de que a primeira conferência missionária foi com você esteve numa conferência de ministros, nossa, a primeira ou segunda conferência, e você jogou um vírusinho de missões no coração do pessoal, né? Você chegou no que é curioso, porque o ministério é fundado por um casal de missionários e logo no seu início recebeu a missionária Alexandra, que ajudou a formar a primeira turma, e foi a Alexandra que trouxe você, mas aí através de você esse bichinho missionário nasceu no coração do ministério e pegou principalmente em Suelen, né? No ano seguinte teve a conferência de missões, a primeira, que se tornou o livro, né? O livro Ushuaia. No mesmo ano. Foi no mesmo ano, né? No mesmo ano. 99. 99. Meu Deus, eu tinha 19 anos. Então, Simon, qual é a importância, você que tanto já ajudou a fundar a igreja, você que já viajou e ajudou a igreja no mundo todo, qual é a importância do pastor estar acordado, estar de olhos abertos? Porque a questão missionária, ela não traz resultados no dia a dia, não é evidente, né? Ela leva um tempo, mas, bom, obviamente a Bíblia nos ensina isso, mas qual é a importância, quanto é importante o pastor estar aceso para missões? Fala um pouco, prega para a gente aí sobre missões. Sem essa consciência de missões, a igreja se torna bem introspectiva, falta uma visão mais ampla. Simon, eu não sei se você está vendo aí, mas Guto chegou, se prepara, viu? Seja bem-vindo, meu presidente. Fica à vontade, a casa é sua. Mas continua, Você Simon. chegou para traduzir para o grego cearense. Então, pode continuar. A igreja que não tem essa visão do campo, dos campos, do mundo, vai ser muito limitado. Porque o coração de Deus, o mandamento que Jesus deixou com a igreja é exatamente assim.
é algo grande, uma grande comissão. Amém. Quando não estamos sintonizados com o coração do Pai, algo não vai fluir muito bem, não. E Sim. podemos usar o exemplo do livro de Atos, capítulo 6, no início do capítulo. Aquela briga entre as partes da igreja, as culturas, cultura grega, cultura hebraica, aquela briga acontece porque o povo estava bem engessado e grudado lá no centro, nosso onde mundinho. tudo está acontecendo. Isso. E precisamos dessa visão mais ampla. É algo de Deus. É algo que inspira a igreja com a atmosfera do céu, porque o céu pensa assim. Uau. O Senhor pensa nações, povos, tribos. É o desejo, o plano para a igreja local, não somente a igreja, não posso dizer universal, mas vou dizer a igreja global. Não é somente o propósito de Deus para a igreja global. Isso é muito fácil. A gente, o povo lá nos Estados Unidos, o povo lá na Europa, outros países vão alcançar o mundo. Não. É o chamado de Deus para a igreja inteira. E vivemos num dia diferente. Passou a fase do século XIX. Poucos países saindo para alcançar o mundo. Chegou o dia dos coreanos, nigerianos, indianos, povo da Indonésia, povo da Argentina, do Brasil. Para ir no mundo. Amém. Chegou o tempo. E a igreja local é base, é plataforma para o lançamento dos foguetes. É essencial. E, normalmente, às vezes, conversando com pastores, talvez um pastor está pensando, por que eu não tenho muita gente nessa igreja visão? Com visão. Eu preciso de pessoas com visão. Pastor, você tem uma visão? Uma muito visão bom. mundial vai atrair pessoas com esse tipo de paixão. Amém. É algo de Deus. É algo de Deus. Infelizmente, às vezes pensamos que missões é algo que outras pessoas vão fazer em outros lugares, mas missões pertencem a nós, toda a igreja local. Isso. Toda a igreja local pode fazer algo, todo pastor pode fazer algo. Eu quero compartilhar que temos parceiros no nosso ministério nos ajudando por muitos anos. E eu posso pensar em 2 igrejas nos Estados Unidos, igrejas eu não vou dizer cidade, porque não tem sinal de trânsito naquele lugar. É tão pequeno. Mas aí entra na igreja, tem bandeiras dos países onde o pastor e os membros já ministraram. É algo fantástico ver essa paixão, ver essa consciência do mundo numa igreja local, no meio do interior de um estado nos Estados Unidos. Eu amo ver isso. Eu vejo a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil. Igrejas vibrando com esse alvo que o Senhor deu para a igreja. Podemos fazer na nossa geração. Podemos cumprir os sonhos de Deus para as nações, os povos. Isso. Eu vou calar a boca, porque... Não, Deus me livre. Você tocou numa coisa
que eu vivi um pouco quando pastoreava, né? Eu pastoreava uma igreja local, pequena, né? E tinha um casal que tinha acabado de se casar, foi o meu segundo casamento, e eu tinha muita expectativa neles, eu queria que eles fossem meu líder de jogo, porque pastor sempre tem alguma coisa para todo mundo fazer, né? Eu sempre tinha plano para as pessoas. Aí esse casal chega para mim e fala assim: a gente quer ir fazer a escola de missões. Oh, Eu, eu, oh. eu confesso para você, eu fiquei frustrado. Eu pensei, eu perdi. Pensei mesmo, eu perdi. Porque a gente, às vezes, na igreja local, acaba ficando com a cabeça muito enterrada, né? Bom, eu não sei se você sabe quem era esse casal, era Tiago e Esté, que vieram para cá, fizeram a escola de missões aqui, pastorearam a igreja de Isabelê por 2 anos, voltaram para o Rio, me deram um apoio enorme. Quando a gente entregou a igreja de Campo Grande, eles apoiaram tremendamente o pastor Cláudio lá. E hoje pastorei uma igreja pioneira no estado do Amapá, a igreja de Macapá. Estão começando um rema lá, né? Num campo que para o Brasil ele é muito missionário, né? Apesar de ser a mesma língua, Isso. o Amapá e a cidade de Macapá é muito distante do Rio de Janeiro, que é onde a gente estava, né? E aí eu lembro o dia que na conferência de ministros, Guto chamou o Tiago para falar da igreja no Macapá, que ele ia começar. E eu lembrei naquele dia, assim, caramba, e eu fiquei magoado quando ele disse que... E você vê, a igreja de Campo Grande não morreu, o trabalho de jovens de Campo Grande não morreu, eu não morri, e a igreja do Macapá nasceu, né? Porque pelo menos eu não travei, né? Eu tinha essa coisa, meu pai tinha essa pegada com missões muito forte, né? Então eu falei, cara, não vou proibir se o cara quer. Eu era seu amigo já também. E aí, cara, é importante a gente, pastor, precisa entender que ele não é dono das pessoas, né? E ver mesmo os Isso. missionários, às vezes, como semente, né? Eu tenho um amigo que comentou algo com um pastor de uma igreja nos Estados Unidos sobre as pessoas saindo da igreja para o campo missionário. Ô pastor, você está perdendo pessoas para o campo missionário. Ele corrigiu meu amigo, dizendo, não, eu não estou perdendo, não. Eu estou Aleluia. semeando pessoas. Aleluia. Eu acho fantástico esse tipo essa ótica sobre o investimento da igreja local dando pessoas para o campo missionário. Isso é... E com certeza o Senhor vai trazer uma colheita. Isso. Mais pessoas. Uhum. Não podemos segurar as pessoas, não. Você falou uma coisa, duas leituras minhas me chamaram muita atenção recentemente. Uma, Jesus, tanto em Mateus como em Lucas, falando que dos 2 mandamentos, né? O maior mandamento é amar ao teu Deus sobre todas as coisas. Hoje em dia fala muito sobre o amor de Deus, mas a Bíblia ela não é tanto sobre o amor de Deus, mas sobre amar a Deus. Mas isso já é outra discussão. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. São os 2. E Jesus diz, tanto em Mateus como em Lucas, Jesus diz assim, ó, desses 2 decorre toda a lei e os profetas. Todo o Velho Testamento tem um entendimento, 2 entendimentos. Amarás ao teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí vem o Novo Testamento e diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Né? John Stott, ele fala uma coisa que eu li agora recentemente, Por que sou cristão? É esse o nome do livro? Eu acho que é. Ele compara o cristão com um peixe. Ele fala assim, a liberdade está em você viver num ambiente que você foi criado para estar. Se um peixe que está no aquário, ele está livre na limitação do aquário. Então, quanto maior for o ambiente dele, que ele está naquilo que ele foi criado, maior a liberdade, né? Mas se ele quiser mostrar mesmo que é livre e inventar de sair do aquário, ele vai morrer, né? Então, a nossa liberdade, a gente é mais pleno
quanto mais faz aquilo que foi criado para ser, né? E aí ele diz, o homem foi criado para amar a Deus e amar os outros. Então, quando o homem é egoísta, o homem está como o peixe pulando para fora do aquário. Porque a liberdade do peixe está em ficar na água. A água não é uma prisão, né? A água é onde ele é pleno. Então, a nossa plenitude está em amar. Quando a gente olha mais para nós do que para o outro, a gente está se aprisionando. Isso é uma prisão, né? E aí, missões entra nisso, essencialmente, porque primeiro é obedecer a Deus, é amar a Deus, e o amor a Deus é muito provável na obediência, mas também amar ao próximo, que está sofrendo, tem um mundo sofrendo aí. Mas se a gente, até com a desculpa ministerial, não, é porque eu estou aqui, o meu chamado é local, e não olha para o mundo que sofre, a gente está se escravizando. O que tu acha dessa visão? Exagerado, mas eu acho... Sim, essa coisa do peixe na água é muito bom. É. Precisamos tirar nosso foco do nosso umbigo, hein? Uhum. E enxergar o mundo, ouvir o coração do Pai. E eu vejo as igrejas que estão... Eu não estou falando de números, mas as igrejas que estão avivadas, que estão... Isso. Você entra e dá para perceber, tem vida nesse lugar. Igreja com visão fora das paredes da igreja. Com contato com esse mundo fora. Eu acho que o Senhor mais e mais quer levar a igreja para ver fora das paredes da igreja, fora do templo, e enxergar aquele mundo fora. Porque eu creio com todo o meu coração que essa onda que está crescendo do Espírito, que vai inundar o mundo nesses próximos dias, vai operar muito mais fora da igreja do que dentro, falando do prédio. Amém. Eu vejo a necessidade de tirar nosso foco do nosso umbigo. Eu tenho certeza que vai acontecer no futuro que as igrejas vão perder essa onda do Espírito, porque aquela igreja ficou tão consumida pelo seu próprio umbigo, que a igreja não percebeu que algo está acontecendo fora, que existe um mover. E eu creio que o Senhor, durante essa quarentena, Ele está trabalhando com a igreja, Ele está trabalhando, tirando o nosso foco das coisas que não valem muito. Né? Amém. E colocando nossa visão, nosso foco nas coisas certas. Eu creio, eu vejo isso acontecendo. É muito interessante. Eu penso assim, sabe, que o tempo nunca vai acabar, porque a gente tem a necessidade de estar junto, né? A gente tem a necessidade de se abraçar. E a gente vai ter que ver como é que vai se abraçar depois da quarentena, mas vai ter que se abraçar, a gente vai ter que se beijar, a gente vai ter que... Né? Então o tempo ele nunca vai acabar. Mas se existe alguma coisa positiva nessa quarentena, é que a igreja foi esfregada na cara da igreja a possibilidade de existir sem as quatro paredes, né? A gente está aqui pregando, eu estou pregando até mais do que pregava antes, talvez. Então, a igreja não tem mais como voltar para esse foco geográfico do tempo, né? A igreja seria uma loucura, um tiro no pé, né? Precisa entender duas coisas. Primeiro, que a multidão que se crê não está dentro, está fora, né? E o templo sempre vai ter um limite para o tamanho, né?
Ah, eu tenho um templo gigante, mas ele tem, sei lá, 10 mil membros. Eu sozinho tenho 14 mil seguidores no Instagram, né? Então a grandeza é completamente diferente. Mas eu acho que a gente talvez, não a quarentena, mas Deus está despertando a igreja no meio dessa loucura para essa realidade que você está falando, de que a gente não está preso, né? A unção de Deus não está presa à reunião local. A gente pode fazer coisas para o Senhor fora das quatro paredes. Tô vendo, Renatão chegou aqui também. Eu preciso observar que meu pai também esteve aqui. Muita gente boa. Eu vi uma ovelha minha falando que foi minha ovelha. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Renatão, pela presença. Mas isso é muito importante, né? A igreja sendo sal, né? O sal trancado dentro do saleiro não muda a vida de ninguém, né? É um tempo essencial para nós. Eu vejo como o Senhor está afiando coisas, Ele está preparando a igreja para um futuro que vai ser totalmente diferente. Não podemos prever, talvez, sem o Espírito Santo, como a igreja vai funcionar no futuro depois disso. Mas eu acho esse tempo muito importante para a igreja. Eu estava meditando um pouquinho sobre essa palavra quarentena, que vem da palavra 40, né? E como Jesus começou o ministério dele na quarentena, no deserto. 40 dias. Sai, você não existe. Muito bom. Eu estou meditando muito sobre essa coisa, porque a igreja, Jesus entrou no deserto cheio do Espírito. Parece que ele tem tudo já, mas ele saiu do deserto no poder do Espírito. Aleluia, isso mesmo. Lucas fala isso. Na igreja, eu vejo algo acontecendo, os pastores estão... eu creio que o Senhor está lidando com pastores, mostrando coisas novas, um novo jeito de fazer as coisas, talvez mostrando coisas que não funcionam muito bem dentro da igreja. E podemos sair dessa quarentena transformados, mudados. Aleluia. Aleluia. Toda a igreja. Glória a Deus. Homem de Deus. Glória a Deus, Simon. Glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio em todo o meu coração. A gente tem que caminhar para um último ponto. Não posso perder esse ponto. Queria muito que você também falasse sobre isso. E é um ponto que está muito, muito conectado até com a visão de missões. Marcos Honório está dizendo aí, ó, vai pregar isso domingo, ele vai roubar a tua mensagem, ó. Simon, você também tem ajudado o MVV e aquecido nosso coração na questão da oração, né? Na oração, na intercessão. Hoje a gente tem, depois da chegada da sua chegada com a Adriana, a gente tem o centro de oração no Ministério Verbo da Vida, no centro de operações mesmo, a gente tem a sala de oração lá. E hoje você, junto com Fernando Leal, se eu fizer alguma besteira, você me corrige. Vocês dirigem, estão à frente do culto de oração da igreja de Campina Grande, que é outra questão também essencial para esse avivamento, para esse rompimento, para essa liberação do poder de Deus. E umas coisas assim, você é um pregador da graça de Deus como eu, quando a gente está falando aqui um pouco sobre sacrifício, um pouco de oração, a gente não está falando de ser legalista, né? Mas de estar naquele lugar onde Deus pode usar, né? De estar conectado com o Senhor. E, pelo outro, existe um preço a pagar, né? Eu não pago o preço pela minha vida, mas pela salvação do outro existe, sim, um preço que eu devo pagar pelo bem-estar do próximo, enfim. Mas essa questão da oração e da intercessão, isso está muito amortecido na igreja, né? O pessoal brinca que a reunião de oração é sempre mais vazia e tal. Qual a importância e como avivar isso nas igrejas hoje?
só rapidinho um comentário sobre aquela coisa do esforço na oração. Eu li algo fantástico num livro chamado Cultura de Oração. O autor, um carioca, Michael Duque Estrada. Eu amo demais aquele livro. Ele fala assim, Deus não é contra o esforço em oração, ele é contra o merecimento. Isso mesmo. Eu adoro essa frase. Eu já ouvi essa frase. O evangelho não é contra o esforço, é contra o mérito. Muito bom. Isso eu acho muito importante, porque algumas pessoas pegaram aquele entendimento errado que não precisamos nos esforçar na oração. Mas dá para ver a linguagem na Bíblia sobre oração. Faltou falar isso para o apóstolo da graça, né? Paulo fala que ele se esforçava diariamente, que tremendo combate veio travando por vós, ó Filipenses. Faltou avisar para Paulo isso aí. Palavras como agonia, agonizo mais, uma luta, esse tipo de palavra. Gemido, né? Gemido. Isso. Então, eu vejo, eu estou vendo durante esses anos que o apóstolo Guto nos deixou essa liberdade de trabalhar com esse projeto dentro do MVV, o Ministério Verbo da Vida, a base de operações, do centro de oração, pequenas equipes, 5 até 6 pessoas orando 1 hora, e focalizando realmente num tipo de oração, intercessão. Eu vejo no nosso meio, o povo da fé, que a gente entendeu muito bem a oração da fé. E às vezes queremos orar a oração da fé em todas as situações. E não funciona assim. Lendo o livro do irmão Hagin, A Arte da Oração, ele fala assim, a oração da fé não vai funcionar em todos os casos. A gente vai precisar de todos os tipos de oração. Amém. Intercessão é uma arte que, graças a Deus, na década de 80, o Senhor estava restaurando a arte da oração. Infelizmente, algumas pessoas pegaram a onda, fazendo coisas absurdas, e o corpo de Cristo saiu para o outro extremo. É uma mania que o corpo de Cristo tem. Mas eu vejo como o Senhor tá trazendo a igreja de volta para esse lugar. Algo que o Senhor falou comigo, um desejo no coração dele. Ele falou comigo, não somente sobre nosso meio, o povo da fé, mas no mundo inteiro. Amém. Ele está tirando a igreja do dever de oração para o prazer. Uau, uau. Isso mesmo. Tem que orar, tem que orar. Tem que orar? É tão entediante passar horrível, tempo né? com o Chama dono de pagar do preço, universo. né? Mas, às vezes, a gente ficou tão a palavra, grudado com as técnicas, os tipos de oração, e a gente deixou a simplicidade de um coração aberto, e vamos fluir nos rios do Senhor, vamos mergulhar nas águas e deixar o Espírito Santo nos conduzir na direção que Ele quer. E eu vejo o Senhor reavivando esse desejo na igreja de entrar com o Espírito Santo e deixar os rios nos conduzir, em vez de tentar
controlar as águas e dizer ao Senhor o que Ele vai fazer e tudo isso. E deixar o Senhor nos guiar. É algo que está acontecendo no mundo inteiro, movimentos de oração. Durante esses últimos 20 anos, muitos movimentos de oração. E está crescendo dentro das igrejas locais, dentro dos ministérios, muita coisa acontecendo. Eu tô com essa expectativa que estamos preparando o caminho, o ambiente para algo grande. O Senhor está coordenando algo no mundo inteiro. Algo está acontecendo. Tem pessoas orando, tem movimento de oração na China, na Indonésia, na Índia. Pessoas orando. No mundo inteiro, na Nigéria, 1 milhão de pessoas num lugar só orando. Meu Deus! O tempo chegou para avançar na oração. Amém. Graças a Deus, temos uma herança extraordinária na palavra da fé. Pensamos sobre o irmão Hagin, pensando que o irmão Hagin, o pai do movimento da fé, um homem que ministrou cura, homem do Espírito, mas eu vejo como o irmão Hagin, ele viveu como um homem de oração. Oração, né? Oração. Uma base, fundamento de oração no ministério dele. Tem uma história do irmão Hagin que eu acho absurda, né? Que quem conta, na verdade, é pastor W. Hagin, né? Pastor W. Hagin ia ter uma viagem, foi visitar os pais antes da viagem. Aí chegou lá, mãe, cadê o pai? Aí ele tá no quarto orando. Não vou atrapalhar ele não. Saiu, viajou, passou o final de semana fora, voltou, foi visitar os pais. Quando chegou, mãe, cadê o pai? Disse, tá no mesmo lugar. Ele ainda não saiu de lá. 3, 4 dias depois, estava lá, morrendo, orando ainda do mesmo lugar. uma vida de oração. A gente vai chegar lá. Meu Deus do céu. Mas isso que você falou, eu acho que é a base de tudo. Que acaba encaixando com aquilo que eu estava falando, né? Quando eu entendo que orar é estar com aquele a quem eu amo, né? E como é bom estar com quem a gente ama, né? Como é bom estar com essa pessoa que a gente ama e desfrutar do tempo com ela. E o homem precisa descobrir, Simon, que ele não foi criado para controlar, mas para ser controlado voluntariamente, né? Quando a gente descobre que a gente não está mandando, mas como a gente é abençoado quando cede o governo da nossa vida e se entrega ao domínio do Espírito e do Senhor, aí a gente começa a ser o que é de verdade, né? E essa vida de oração assim no Espírito, né? Eu tô em falta com o grupo de oração, mas eu já participei bastante. E é muito legal isso. Você tá ali, aquela galera reunida, e é aquela coisa. Uma vez eu vi, de novo, uma mensagem sua da mão que dança, né? De repente a mão cai em cima de alguém ali, o manto cai em cima de alguém, e a gente segue aquele fogo, aquela direção. Daqui a pouco levanta e pousa sobre o outro, e a gente segue aquela outra direção. É realmente seguir na direção do Espírito, sem tanta essa preocupação. Uma coisa que você falou, eu acho importante também, é que sim, houveram exageros, né, houveram distorções da doutrina da intercessão, mas às vezes no momento de oração e intercessão acontecem exageros mesmo. Simon, tá faltando 20 segundos para acabar. Pessoal, obrigado a todos. Simon, muito obrigado. Manda um beijo pro pessoal aí. E beijo na Adriana. Tchau, gente. O tempo foi tão rápido, hein? O tempo voou. Abraço para todo mundo. Muito obrigado pela participação.